Olá, turma. Meu nome é Fabiana, sou estagiária, estou estagiando com a professora Hortência nas turmas de Ciência e Ensino Fundamental na Escola Francisco Figueiredo Sampaio. O assunto que eu trouxe aqui para você é sobre calor, propagação e equilíbrio térmico. Vamos entender esse assunto. No final da aula, eu vou passar uma pequena atividade para vocês. Temperatura e energia térmica. O movimento das unidades submicroscópicas que acontece em qualquer corpo é chamado de agitação térmica. No esquema é possível notar que o grau de agitação das unidades em A é maior do que em B. Observe o esquema aí com atenção. Esse grau de agitação é associado a uma modalidade de energia denominada energia térmica. Como se refere a movimento, a energia térmica é um tipo de energia cinética. Dessa forma, todo o corpo terá energia térmica, todos são compostos de unidades em constante movimento. A energia será expressa pela sua temperatura. Desse modo, o grau de agitação das partículas de um corpo corresponde à sua temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, observando a imagem, como a gente viu aqui, né? Todo o corpo vai ter a energia térmica. E essa energia é passada de um corpo para o outro, do mais frio para o mais quente. Então, no corpo A, é altíssima agitação de moléculas. No corpo B, baixa, é muito baixo as moléculas aí, é muito mais baixo. Então, do corpo mais quente, que tem mais agitação, vai ser passada para o corpo mais frio. Vamos entender aqui o calor, sobre o calor. Quando dois corpos estão à mesma temperatura, o grau de agitação das unidades submicroscópicas é o mesmo. E nessa situação, a ilustração que vocês estão vendo aí, dizemos que será atingida a situação de equilíbrio térmico. Dizemos que será, como mostrado na ilustração B, né? Essa energia térmica que se transfere de um corpo para o outro é chamada de calor. Então é aí que entra para entendermos o que é o calor. Essa transferência sempre ocorrerá quando dois corpos com temperaturas diferentes estiverem em contato. Quando dois corpos de temperaturas diferentes, entendeu? Estiverem em contato. E será sempre, né? E será sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como mostrado nessa imagem que vocês estão vendo aí na ilustração. Em outras palavras, para melhor entendermos, o calor é a energia em trânsito, a energia que vai passar de um corpo que está em estado de maior agitação de moléculas com uma temperatura muito alta. Então, se ele tem o grau de agitação de moléculas muito alto, então ele tem a temperatura alta, temperatura muito alta, ou seja, mais quente, né? Em termos mais popular, né? Mais quente, para um corpo que está com a temperatura menor. Então, o calor é a energia em trânsito, ou seja, ele está sempre passando de um corpo para o outro. Sempre. Então, a ilustração aqui para vocês é o Sol transmitindo a sua energia para o planeta, para os seres vivos. Vamos entender aqui sensação térmica. As sensações de muito quente, quente e morno, frio ou muito frio podem nos dar certa noção de temperatura do ambiente. Então, quando a gente está em um ambiente, a gente consegue sentir pela sensação se está um ambiente quente ou se está um ambiente frio. Pelo tato, que fornece apenas uma sensação e não um resultado preciso a respeito do estado térmico dos corpos. Além disso, essa sensação varia de uma pessoa para outra. Então, não é todas as pessoas que vai ter a mesma sensação que a outra. Vai variar. A sensação térmica é a nossa primeira noção intuitiva de temperatura, mas não nos permite medir o grau de agitação térmica das partículas. Não nos permite, de forma alguma.
de um corpo, né? Ou seja, a temperatura não nos permite medir a temperatura, em outras palavras, né? O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês, para melhor entendimento sobre o que é o termômetro. Vamos entender aqui sobre calor, propagação de calor. A propagação de calor entre os corpos pode ocorrer de 3 maneiras. Então, a primeira é condução, segunda, convecção e a terceira, irradiação. Condução, vamos considerar essa ilustração aí, uma barra de metal sendo aquecida em suas extremidades. Em uma das suas extremidades está sendo aquecida, como a imagem mostra, como mostra o esquema. Então, nessa ilustração que a gente viu, mostra essa barra de metal que está sendo aquecida pelo fogo. Rapidamente a barra se esquentará, os metais são chamados de bons condutores. Então, é por isso que a barra rapidamente se esquentará, porque os metais são bons condutores, pois os metais absorvem rapidamente o fogo. Então, é por esse motivo que eles são bons condutores, eles absorvem rapidamente o fogo. Calor é propagado de um corpo para o outro por proximidade, um corpo com maior agitação de moléculas. Então, vai ser propagado para o corpo de menor agitação de moléculas, do mais quente para o mais frio, sempre dessa forma. Sempre. A transferência de um corpo com maior agitação de moléculas para quem está com menor agitação de moléculas, buscando sempre um equilíbrio. Então, está sempre buscando o equilíbrio. Convecção. Vamos entender. Vou dar um exemplo aqui sobre condução, ainda falando de condução. Por exemplo, minha mão está aqui, minha mão está fria. Vem uma pessoa que está com a mão quente. Então, essa pessoa pega na minha mão e de pouco a temperatura da minha mão que está mais quente, rapidamente, não rapidamente, mas vai sendo transferida para a mão da outra pessoa, a mão que está mais fria, a mão que esteve em contato com a minha, por proximidade. E então, quer dizer, vai haver um equilíbrio ali de temperatura. Convecção. E tem também quando a gente quer que seja ao contrário, tipo material que é um mau condutor de calor, como o isopor, por exemplo. Vou à praia, levo picolé, vou levar picolé. Então, eu não quero que esse picolé derreta com o calor do sol, né? Então, eu vou levar numa caixinha de isopor, né? Então, nessa caixinha de isopor, vai ficar lá. Então, como ele é um mau condutor, o calor não vai ser propagado para dentro dos picolé. Então, ele vai manter a temperatura dele. Então, gente, eu vou mostrar aqui a caixinha de isopor para vocês. Essa caixa aqui. Então, a gente abriria ela, colocaria os picolé dentro, né, da caixa e manteria a temperatura. Vamos entender aqui sobre convecção. A convecção é a ideia de um círculo, algo que está se movendo. O resultado é um movimento denominado correntes de conversão. O resultado é um movimento denominado correntes de conversão. Em camadas superiores mais frias vão para o fundo da panela. As camadas mais frias vão para o fundo da panela. E as camadas do fundo, que estão mais quentes e menos densas, sobem. Então, elas sobem. Ocupar o lugar das camadas superiores. Então, vai ocupar, né? Então, gente, voltando aqui na convecção, para vocês entenderem mais, assim, a convecção é o ar frio descendo e o ar quente subindo. Ar
ar frio descendo e ar quente descendo. É a ideia de um círculo, né? Ideia de um círculo. Vamos entender aqui a irradiação térmica agora. A irradiação é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas chamadas ondas de calor. Então, essas ondas eletromagnéticas são chamadas de ondas de calor. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo o Sol com as ondas eletromagnéticas dele, que é o calor radiante dele, está sendo passada para a Terra, para manter a vida na Terra. Então, a vida só é possível na Terra por conta desse calor que o Sol propaga para a gente. A irradiação ocorre tanto em corpos ou fluidos, quanto no vácuo, ou seja, quando não há matéria, e é por meio da radiação emitida pelo Sol que o calor chega até a Terra. Então, é por meio dessa irradiação aí que a gente está vendo que esse calor chega até a Terra e mantém a terra aquecida. Então, se não houvesse esse calor que o Sol propaga, não seria possível a vida na Terra, proporcionando a vida no nosso planeta, né? Não é apenas o Sol que propaga calor por radiação, mas todo o corpo na natureza, incluindo o corpo humano. Dilatação térmica, vamos entender esse assunto aqui. Dilatação térmica é a dilatação térmica dos sólidos. É um fenômeno que ocorre quando corpos que se encontram no estado a grande variação de temperatura, de modo que se as suas dimensões de comprimento, área ou volume são alteradas. Então, as suas dimensões de comprimento são alteradas. Dilatação, né, térmica é um fenômeno físico caracterizado pela mudança em dimensões de um determinado corpo, provocado por uma grande variação de temperatura. Então, a imagem aqui que mostra para vocês, que eu estou mostrando para vocês, é as trilhas de um trem, né, que foram entortadas pela dilatação térmica. Essas trilhas do trem tem até um espaço que vocês estão vendo aí na imagem, que é já para as trilhas sofrer menos dilatação. Entender esse assunto aqui. Reflexão e absorção de energia térmica. A energia térmica pode ser refletida e absorvida pela superfície dos corpos. Normalmente, todo corpo que reflete energia térmica absorve parte dela. Alguns corpos refletem mais e absorvem menos, e outros fazem o contrário. Os corpos de cores claras, por exemplo, refletem mais e absorvem menos energia térmica que os corpos de cores claras. Por essa razão, um exemplo aqui: usar roupas claras em dias mais quentes pode ser mais confortável, vai ser menos ruim para a gente, vai fazer menos calor, assim como roupas escuras em dias frios. Outro exemplo aqui para vocês da reflexão do calor está no princípio destinado a conservar a temperatura do material, geralmente líquido. Aqui que a gente está vendo a garrafa térmica, que essa temperatura da água está sendo mantida pelos vidros espelhados que a garrafa tem. Equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Até este momento, estudamos a energia térmica, mas existem diversas formas de energia no mundo e todas elas estão presentes no nosso cotidiano. Então, existem diversas formas de energia no nosso mundo e elas estão presentes no nosso cotidiano. Utilizamos a energia química dos nossos alimentos para manter o organismo em funcionamento. Então, sem essa energia, o nosso organismo não seria o mesmo.
e utilizamos energia mecânica para mover objetos. Exemplos, no capítulo 2, você estudou que o Sol é a principal fonte de energia. Então, o Sol é a principal fonte de energia mais importante. Utilizados pelos seres vivos, como sabemos, plantas, animais, humanos, na fotossíntese, processo que possibilita o armazenamento de energia química por meio da produção de matéria. A imagem para vocês verem. Falando mais agora no equilíbrio termodinâmico. Todos os processos que já contamos nesse capítulo são irreversíveis, ou seja, eles não podem ocorrer de trás para frente. Não podem. Como se estivéssemos vendo o filme rodado ao contrário. Esse aspecto que se refere ao conceito de equilíbrio termodinâmico, segundo o qual todos os sistemas, sejam vivos ou não, tende ao equilíbrio térmico, mecânico e químico. Tende ao equilíbrio térmico, mecânico e químico. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, quando há ausência de fluxo de energia térmica, pois todas as regiões de um sistema têm a mesma temperatura. Então, aqui a imagem para vocês do equilíbrio da Terra. Aqui são os seres vivos na floresta, né, no planeta. Equilíbrio mecânico, quando há equilíbrio de forças. Aqui estamos falando sobre os equilíbrios. Equilíbrio mecânico, quando há equilíbrio de forças. Equilíbrio químico, quando há composição química em todos os pontos de um sistema não se modifica ao longo do tempo. Na natureza, uma situação de equilíbrio termodinâmico não se verifica, pois ela está em equilíbrio termodinâmico. Então, porque ela está em constante mudança. Então, é por isso que não se pode se verificar. Está sempre em mudança, está sempre mudando esses equilíbrios. Obrigada pela atenção. Eu vou mostrar aqui a atividade para vocês tiram print e façam aí com cuidadozinho, né? Bom, essa é a atividade para vocês, aí vocês tiram print e bons estudos. Obrigada pela atenção.